Olá, criaturas, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre tipos de dominância. Existem algumas heranças que o Mendel não previu na sua dominância completa. Quando a gente diz dominância completa, a gente está falando sobre ter um alelo que domina sobre o outro. Uma característica se sobressai na presença daquela outra característica que é considerada recessiva. Então, a gente sempre vai ter no cruzamento de heterozigotos uma proporção de 3 para 1, ou seja, a cada 3 dominantes, 1 a característica recessiva. Bom, o primeiro tipo de dominância que o Mendel não previu, a gente chama de codominância. Codominância é quando o indivíduo heterozigoto tem no seu corpo manifestados ao mesmo tempo dois tipos de características. Por exemplo, ele vai ter a característica branco e vermelho ao mesmo tempo que vão ocorrer e não se misturam. Isso é codominância. Como exemplo de codominância, podemos ver a pelagem do gado shorthorn. Esse tipo de gado vai exibir uma pelagem uniforme vermelha para o indivíduo homozigoto, aqui representado por R1, uma pelagem uniforme para o indivíduo branco, que também vai ser representado por um alelo, aí neste caso R2, que também é homozigoto, e da mistura dos dois a gente tem um indivíduo ruão, que é o indivíduo malhado, e esse vai herdar um alelo R1 e um alelo R2. Agora vamos falar da dominância intermediária ou incompleta. Nesse caso, vão ser dois indivíduos, também puros, de pelagem ou de coloração uniforme, que ao se cruzarem formam no heterozigoto um indivíduo que agrega as duas características ao mesmo tempo, mistura as duas características ao mesmo tempo. E aí a gente tem um terceiro fenótipo, mas não é malhado, onde cada um das características se manifestam num pedaço do corpo. Não, elas se misturam e formam um terceiro fenótipo. Aqui a gente tem um exemplo um pouco mais simplificado do cruzamento das flores. Flor branca, BB, flor vermelha, VV, ambas homozigotas. Do cruzamento a gente obtém os indivíduos rosa, que são BV ou VB, porque herdam um alelo de cada um. No cruzamento dos indivíduos heterozigotos entre si, por autofecundação, a gente obtém a F2, onde um indivíduo é branco, dois são rosas e um é vermelho. BB, VB ou BV, tanto faz, e VV. Aqui um quadro comparativo entre os dois tipos de dominância. Na codominância, dois indivíduos puros, ao se cruzarem, formam um heterozigoto, um híbrido malhado, que tem os dois fenótipos ao mesmo tempo em diferentes partes do corpo. Na dominância intermediária, a gente tem dois indivíduos puros que, ao se cruzarem, vão dar origem a um terceiro fenótipo, que é a mistura dos dois. Outro assunto não previsto por Mendel, a letalidade gênica. A letalidade gênica é quando um indivíduo é homozigoto. Quando um alelo está em dose dupla, ele é tão severo que leva à morte do indivíduo antes mesmo dele nascer. O exemplo mais clássico de letalidade gênica é do cruzamento entre camundongos. Os camundongos eles podem exibir a pelagem amarela ou cinza. A cinza a gente chama de agute, que é a pelagem selvagem. E aí, quando a gente tem o cruzamento de dois indivíduos heterozigotos, e aqui a gente está falando de dominância completa, dois indivíduos heterozigotos, a gente vai ter uma proporção de um indivíduo azinho cinza, dois indivíduos heterozigotos amarelos, e aquele indivíduo que herdar dois alelos dominantes dessa característica é morto. Então, não nasce esse indivíduo. Isso a gente tem como letalidade gênica. Aí, a proporção, a gente não pode contar sobre 4, como a gente fazia anteriormente. A gente conta sobre 3, porque esse indivíduo aqui não nasce. A última herança não prevista por Mendel hoje, que a gente vai falar, é a norma de reação do genótipo. Tá? Então, vamos dar uma olhada nas imagens a seguir. Esse aqui é um coelho Himalaia. Ele tem a pelagem branca no corpo todo e as extremidades do corpo, focinhos, cauda, patas e orelhas, são escuras. Porque quanto menos irrigação sanguínea tiver nesses lugares, quanto mais frio estiver,
mais escuro este animal fica. E aí pesquisadores quiseram descobrir por que ele era assim. Então, para descobrir como funciona a norma de reação num animal, o que os pesquisadores fizeram com o coelho Himalaia? Eles pegaram o coelho Himalaia e rasparam os pelos do dorso. Sobre esses pelos colocaram uma bolsa de gelo, e essa bolsa de gelo mantinha o animal resfriado naquele lugar. Eles foram trocando a bolsa de gelo conforme os pelos foram crescendo. Ao retirar a bolsa de gelo, eles descobriram que os pelos que nasceram eram escuros. Então, dessa forma, eles perceberam que o genótipo reagia modificando o fenótipo conforme a temperatura. Quanto mais frio, mais escuro fica a pelagem desse animal. Outro animal que também tem norma de reação, como o coelho Himalaia, é o gato siamês. Os gatos siameses têm a pelagem bem semelhante, inclusive, à do coelho. Eles têm as extremidades escuras e a parte do corpo, do corpo todo mais clara. E ele reage, quanto mais frio estiver, mais escuro ele vai ficar. A raposa do Ártico também tem norma de reação, só que aqui é ao contrário. Quanto mais frio está, mais clara ela fica, já que o ambiente vai ficar todo com neve, então ela tem que se camuflar nesse ambiente, então ela fica mais branca. A pelagem de verão é a pelagem que ocorre mais cinza, mais escura, porque aí o ambiente está rochoso e ela também consegue se camuflar para melhor caçar. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Aproveitem para estudar os conteúdos de genética que são muito interessantes e muito importantes para vocês. Um abraço!